Bom, vamos lá. Eu resolvi gravar isso que Deus colocou no meu coração de mandar essa mensagem, porque pode ajudar alguém que vai ouvir isso. Na criação, Deus soprou o espírito de vida no corpo do homem. Essa união fez o homem alma vivente. Então, o homem foi feito alma vivente pela junção do corpo com o espírito. Então, aqui tem o corpo, o espírito e a alma. Quando o homem cai, tá. Aqui tem as referências, caso você queira pesquisar. Quando o homem cai, sabendo que Deus é espírito, o homem cai porque ele comeu do fruto da árvore que Deus disse para ele não comer, que Deus disse que ele morreria. Deus disse, certamente morrerá. Porém, Satanás engana a mulher e consegue convencê-la de que ela não morreria. E, de fato, ela não morreria na carne, mas ela morreu no espírito. Quando ela comeu do fruto e deu para o marido, Adão, eles morreram no espírito. Essa morte espiritual criou uma quebra de conexão com Deus. Aqui Deus procura Adão no paraíso, no Éden. Deus procura Adão e não acha, porque houve uma quebra de conexão do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Tá? Mas e agora? Como que Deus vai fazer para restaurar esse Espírito? Simples. Deus enviou Cristo. Deus enviou o seu Filho para morrer, para se sacrificar, porque apenas com derramamento de sangue seria possível restaurar o homem. Apenas pela morte de um poderia gerar vida para muitos. Então Cristo morre na cruz, dando a sua vida, ressuscita, sobe ao céu, e quando ele sobe, Deus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce e se torna acessível às pessoas. Lembra desse trecho aqui, ó. Jesus falava por diversas vezes às pessoas, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou, né? Você vai entender isso mais para frente. Então, o que acontece agora? O Espírito Santo desceu para as pessoas. Todo aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. Olha que interessante isso daqui. Agora o homem, corpo, alma, recebe um Espírito Santo. Aqui era o Espírito do homem que Deus criou, Deus deu para ele, o Espírito do homem. Aqui, pelo fato do Espírito do homem ter morrido, Deus deu do próprio Espírito. Então entenda isso. Cristo foi o sacrifício que Deus deu para abrir uma porta para que ele derramasse do próprio Espírito sobre nós. Então todo aquele que crê volta a ter essa conexão que tinha no início com Deus. Só que agora é pelo Espírito do próprio Deus. Isso faz com que o homem caído, né, o homem que está em pecado, receba o Espírito Santo. Como o pecado não afeta Deus, Deus santifica o homem. Porque é impossível o pecado do homem ferir a Deus ou alterar a Deus. Logo, o Espírito Santo santifica o homem nesse momento, que aqui nós chamamos de novo nascimento. Vocês vão ver Jesus conversando com Nicodemo sobre isso. Como é possível um homem nascer de novo? Como? Jesus estava falando de nascer no espírito, não no material, na carne. Quando o homem recebe o espírito, começa a luta do espírito contra a carne. Aqui é chamado salvação da alma. Por quê? O homem já foi salvo no espírito, ele recebeu o Espírito de Deus. A carne, o corpo, será salvo no final, na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai restaurar, ele vai transformar esse corpo aqui num corpo glorioso. Então, o corpo será salvo, o espírito já foi salvo, e a alma agora entra no processo de salvação,
que é a transformação do caráter. Aqui você pode escolher fazer a sua vontade, que é fazer a vontade da carne, ou fazer a vontade do Espírito, de Deus. Se você decide fazer, não tomar nenhuma atitude, você tenta ser neutro, você já não está fazendo a vontade de Deus. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você já está na carne. Então não existe a opção neutro. Ou é carne ou é espírito. E isso é constante. Na vida do cristão é 24 horas isso aqui. Você escolhe fazer a vontade de Deus ou da carne. Como, por exemplo, Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus que ele receberia um filho de Sara, que seria o filho pela promessa do Espírito. Mas ele e Sara decidiram que eles queriam ter um filho e ele teve um filho com Agar, a escrava que ele recebeu, depois de ter entregado a Sara para o faraó, mas isso é outro assunto. Ele recebeu essa escrava, teve um filho com ela. Esse filho foi a vontade da carne de Abraão, porque ele não estava aguentando, não suportando a espera do filho que Deus prometeu. Então eles decidiram ter um filho, e isso deu um problemão para eles. Depois eles escolheram sobre essa atitude. Quem falou isso? O próprio Paulo fala isso aqui em Gálatas. Então, se você quiser dar uma olhada com mais calma, leia Gálatas 4, do 21 ao 31. Você vai ver que o próprio Abraão, ele cometeu um ato da carne, mesmo tendo recebido a promessa do Espírito. Ou seja, Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas agiu com a carne. Então, assim, a salvação ela não depende de obras. Tá? Por quê? O ladrão que estava na cruz, ele não tinha obras. Jesus disse que levaria ele ao paraíso. Só por quê? Porque ele creu. Deus deu a fé. Então, nem fé para crer nós temos. Deus é que nos dá. Entenda isso, o homem ele não tem capacidade nenhuma. O homem em si, ele não tem capacidade nenhuma. O homem caiu. Ele não consegue. O homem com Deus no céu errou, caiu. É impossível o homem tomar uma atitude de salvação diante de Deus. É impossível, já foi provado aqui. No princípio já foi provado. Então, se o homem não tem a capacidade, quem tem que fazer é Deus. Deus deu a fé para crer e ser salvo. Deus dá a vontade, as nossas vontades boas vêm de Deus. Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem e de o efetuar. Acredite isso, você não é bom. Você acha que é bom, você pode fazer o que você quiser porque você acha que isso é bom e porque você é bom. Não, você não é bom. Ninguém é bom. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então, Deus é quem faz. Deus é quem enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Deus fez o sacrifício. Deus foi ao céu. Deus mandou do seu Espírito. Deus nos restituiu o nosso Espírito. Deus nos guia. Deus é quem faz, Deus que operou a salvação, pelo seu grande amor que nos ama e ama a si. O amor de Deus é tão grande que ele nos salvou. Deus nos escolheu. É impossível o homem se salvar. Cristo já diz aqui. Que tem um bônus para você ver de curiosidade depois. Então o ladrão, ele foi levado ao paraíso e não ao reino. As suas obras servem, então, para recompensa e não salvação. Porque está escrito que nós passaremos por um tribunal e nossas obras serão julgadas, e aqueles que as obras queimarem serão salvos, todavia como se tivessem passado pelo fogo. Mas então, como Deus salvava antes de Cristo? Como Deus salvava antes de Cristo? Como Deus salvou Enoque, Elias, Abraão, Noé? Pela fé. Deus salva
pela fé. E a fé precede as obras. Não adianta ter obras se não tem fé. A fé é o fundamento, porque a fé no Filho, no que Cristo fez, no que Deus fez, hoje é que salva o homem. Antigamente, antes de Cristo, a fé em Deus era suficiente para causar a salvação. Perceba que Jesus, quando ele estava na terra, ele mesmo dizia: tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou. Fé em quê? A fé que Deus deu para que cresça em Deus, no próprio Deus e no sacrifício do Filho. Esses homens, eles receberam de Deus fé para a salvação, porque todos eles cometeram pecado. Ah, mas está escrito onde? Meu Deus, está simples aqui, ó. Adão, primeiro homem, morreu, pecou. Quando Adão e Eva pecaram, todos os outros pecaram junto. Foi uma corrente, porque nós estávamos em Adão. Quando nós viemos de Adão, já viemos em pecado. Isso quer dizer que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Agora, a diferença entre paraíso, reino dos céus, reino de Deus, vai ficar para outro papo, tá? Então, todo mundo se pergunta isso aqui. Ah, mas se a salvação, então, é garantida por Deus, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, você pode. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Deus te fez livre. Mas, entenda isso, haverá consequências. Como houve consequências para Abraão. Houve consequências para Abraão. Vai haver consequências de você escolher entre a carne e o espírito. Vai haver. Tanto nessa vida quanto na vida eterna, na vida vindoura, no reino de Cristo. Tá certo? Então, assim, isso daqui, essa pergunta aqui, é uma pergunta de quem ainda não entendeu isso aqui, ó. Quem ainda não entendeu isso. Quem ainda não entendeu esse processo. Quando você entender a grandeza do que Deus fez por você, você nunca mais vai perguntar isso aqui, ó. Nunca mais vai passar pela sua cabeça. Ah, eu posso fazer o que eu quiser então? Ah, então eu vou encher a cara. Eu vou para as baladas. Eu vou me destruir. Se você está pensando assim, se preocupe. Porque provavelmente você ainda não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo dificilmente vai tomar com tanta clareza decisões da carne. Sempre o Espírito Santo vai te mostrar outro caminho. Aí você vai escolher. Quem não tem o Espírito Santo, que tem a carne ainda caída, essa pessoa só é guiada pela carne. Ela não tem capacidade de discernir do Espírito e da carne. Ela só é guiada pela carne. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você entra aqui. Você entra aqui. Ó. Você entra aqui. Aqui. Apocalipse. Beleza? Então, para de fazer pergunta besta e vai ler a Bíblia. Vai aprender, vai estudar. Senta na cadeira e vai aprender. E você vai entender a grandiosidade do que Deus fez por nós. É muito maior do que você querer ir pra baladinha, encher a cara e sair por aí fazendo qualquer porcaria que você queira. Você, quando entender isso, você vai entender o tamanho amor de Deus e você vai começar a entender a grandeza de Deus. E você vai querer viver para Ele todos os dias da sua vida.